E nós continuamos falando sobre o Dia Nacional do Voluntário, mas agora é sobre quem atua na causa animal. Para isso, recebemos aqui no estúdio a voluntária do Esquadrão Quatro Patas, a Mariane Teló. Mariane, seja muito bem-vinda. Quero te parabenizar, parabenizando a todos os voluntários, né? Depois a gente vai conversar mais sobre voluntariado no outro bloco também. Mas assim, nunca é demais agradecer, homenagear. E aí eu queria começar te perguntando como é que começou a tua história como voluntária. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. A minha história no voluntariado começou nas ONGs já, então eu procurei me unir a instituições que já funcionavam aqui em Chapecó. Isso faz por volta de 3 anos, já que eu atuo nessa causa. E depois que você começa, é um caminho sem volta. Eu acho que você não consegue mais fechar os olhos ou fingir que tá tudo bem e que vai ser resolvido. Então, eu acho que quem é voluntário, falando de todos nós, a gente não se vê como benfeitores ou algo que a gente faz muito de diferente. Acho que a gente se vê como seres humanos que perceberam que quando as ações não vêm da liderança, dos políticos, a gente precisa ajudar quem precisa. Então, todos nós vemos o voluntariado como o nosso papel como seres humanos, sabe? E a gente espera sempre inspirar outras pessoas para que cada um consiga ajudar um pouco da forma que consegue. E olha só que bacana, né, Mariane? A gente falou de animais lá no começo, mas se a gente não tivesse falado, ninguém saberia que tu estarias falando que você ajuda animais, porque é importante a gente ajudar, né? Porque isso tudo volta para a gente e para o mundo, né? Exato. Como é que é trabalhar com os cuidados com os animais, né? Quais são os principais desafios? Sempre a situação financeira, eu acho que é o principal ponto, né? Sem o dinheiro hoje a gente não consegue fazer nada. Então, o esquadrão, particularmente, nós alimentamos cerca de 300 animais na aldeia Condá. Então, é muito animal, são muitas bocas para alimentar. Então, a gente precisa de ajuda financeira, a gente precisa de doações, de voluntários também que possam ir até lá, porque eles só comem uma vez na semana e é sempre os mesmos voluntários, então a gente fica cansado também, tem vezes que a gente não consegue, então a gente precisa de apoio, de mão de obra e de ajuda financeira. Quando você fala que precisa de gente para ajudar lá, para ser voluntário, além da boa vontade, né, o que mais precisa? Tem alguma limitação de idade? Sei lá, o que precisa para ser essa pessoa que vai ajudar vocês lá? Nenhuma limitação, tendo vontade de ajudar, dando um jeitinho, a gente agradece muito, assim, porque são coisas que você não precisa doar o teu dia inteiro, mas se você doa um pouquinho, cada um doa um pouquinho do seu tempo, né, da sua disponibilidade, fica menos cansativo para nós, que já somos voluntários, e também ajuda muito mais animais, né? Então, a gente já conseguiu fazer muita coisa até agora, mas ainda somos em poucos voluntários, então é sempre um desafio. E os animais, eu escolhi a causa animal para atuar porque os animais eu vejo eles como seres indefesos que, além de eles não terem tanta visibilidade, eles não têm como falar, então eles não pedem ajuda. E é isso, então eles estão lá e eles ficam esperando ajuda, eles não conseguem falar, eles não reclamam, eles não pedem nada. Pois é, então, a reportagem anterior da Emily ali mostrou uns voluntários falando que o sorriso é o maior pagamento, digamos assim, né? E para vocês que atuam com os animais, né? Qual que é o maior retorno para vocês? Ou se tens alguma história assim para nos contar sobre como que isso volta para ti? Com certeza. Eu até fico emocionada quando eu falo dessas coisas, porque a gente já viu tanto caso de maus tratos, tanto caso de animais assim que estavam para morrer, que foram abandonados para morrer. A gente resgatou. Teve uma que no esquadrão ela é a nossa mascote assim até hoje, é a Sara Liz. Ela foi encontrada na aldeia atropelada, ela tinha quebrado o pescoço. Foi uma história que mexeu muito com a gente, porque a gente trouxe ela para a eutanásia, porque a gente achou que ela não ia sobreviver. Mas ela reagiu muito bem, era doidinha da cabeça, e hoje ela está numa família, foi lá para o Rio Grande do Sul, ela tem um pátio enorme para ela come melhor que a gente, ela tem uma vida muito melhor que a gente, e a gente pensou que ela não ia sobreviver. Então, a gente vê os nossos animais bem, que a gente resgatou às vezes do nada, às vezes eles morrendo, a gente vê eles bem, a gente vê que a gente conseguiu fazer uma diferença para esses seres que estavam ali esperando a morte, porque não tinha outro caminho.
é assim, uma sensação muito boa. E a gente fica muito feliz em ter conseguido salvar essas vidas inocentes. É muito bom. Certo. Bom, a gente tem um arroba deles na tela? Tem, né? Esquadrão 4 Patas com o numeral 4 mesmo, gente. Para quem quiser ajudar e quem sabe descobrir uma forma de ajudar o mundo ficar melhor. Com certeza. Mariane, muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E sempre que precisar da nossa ajuda aqui do Ver Mais, da NDTV Record, conte com a gente. Muito obrigada.